Eu sei que é notícia velha isso, ou semi-velha, né? Porque isso é de sexta-feira. Mas semana passada eu fiz 2 vídeos sobre a Igreja Universal e sobre os evangélicos, e no final de semana, na sexta-feira e no sábado, surgiram aqui uns áudios e um vídeo que eu quero mostrar para vocês porque é muito engraçado, e depois disso quero partir desses materiais para a gente pensar algumas coisas. Então, o primeiro deles é um vídeo, e aqui tem tudo a ver com o que eu falei sobre pessoas que dão tudo para a igreja, né? Que vão doando suas coisas para as igrejas e quando vêm doaram carro, doaram, sei lá, dinheiro, poupança, móveis da casa. Então, esse é um caso de uma mulher que doou um carro para a igreja. Então, vamos ouvir aqui o pastor falando sobre isso. De má fé, ela deu um carro, um Gol Bola. O carro valia 6 mil reais. O carro tinha 9 mil reais de débito. Alguém tem a caneta, não, né? Assim que você preenche o recibo de compra e venda, pastor, eu vou entender aqui. Preencheu o recibo de compra e venda, ele transferiu o carro para a igreja, a dívida de quem? Eu não recomendo que vocês façam isso, não. A fiel, né, a mulher doou um carro com dívida para a igreja. Então o carro valia 6 mil reais, segundo o pastor, com uma dívida de 9 mil reais. Então a igreja vai ter que desembolsar 3 mil para pagar a dívida. Mas aqui é alguém que está usando o próprio esquema deles de puxar a grana dos fiéis e, nesse sentido, puxar uma dívida da fiel. Então, como eu disse, não recomendo que vocês façam isso, mas foi no mínimo curioso, né, ver esse pastor aí reclamando de ter sido passado para trás por uma fiel. E o segundo material aqui é um áudio que vazou do WhatsApp com uma fiel. Bem, surgiram diferentes versões, na verdade, né? Alguns disseram que ela era esposa do pastor, alguns disseram que era fiel da igreja do pastor, mas ouçam porque é bom também. Boa noite, Pai do Senhor, para todos aqui. Eu vou expressar os meus sentimentos, não por mim, mas sim pelo pastor Robson. Um homem ungido, um pastor, um homem bom, digno. E a igreja falsa dos assembleianos, falsos, um povo falso, não votaram no pastor Robson. Que vergonha para os assembleianos. Estou falando aqui no grupo das Assembleias de Deus de São José do Rio Claro. É uma vergonha essa igreja. Eu estou com vergonha de ser assembleiana. Estou. Isso é uma vergonha. Gente, toma vergonha. Crentes safados, crentes sem vergonhos. Não honrar o pastor Robson. Não, eu estou expressando. E se quiserem me expulsar da igreja, podem me expulsar. Aqui você tem essa fiel indignada porque o pastor Robson não foi eleito para a prefeitura, né? Esse caso em particular se deu numa cidade do Mato Grosso. Eu vou te para essa reportagem aqui sobre esse assunto, que era o pastor Robson, do Patriotas, e ele estava se candidatando à prefeitura da cidade de São José do Rio Claro, no Mato Grosso. E ele imaginava que seria eleito com uma quantidade considerável de votos, né? A cidadezinha tem 20 mil habitantes, ele imaginava que teria pelo menos 4 mil votos ali, e ele ficou em último entre os candidatos à prefeitura. E a fiel, ou a esposa dele, não sabemos quem é aqui, estava indignadíssima, né, dizendo: seus crentes sem vergonhos, porque não votaram, assembleianos que não votaram no pastor Robson. Então, vamos falar mais sobre esse segundo áudio aqui, porque os dois são engraçados, mas o segundo é mais engraçado e eu acho que a gente pode tentar compreender algumas coisas aqui. O primeiro tem a ver com esse caráter, né, com essa noção de curral eleitoral. Ou seja, de você ter um grupo, nesse caso os fiéis da igreja, né, Assembleia de Deus, você tem um grupo de pessoas que vai votar em você porque vai votar em você. Ou seja, você tem ali algum tipo de domínio sobre esse grupo, né, você tem algum tipo de influência sobre esse grupo, as pessoas confiam em você e você ganha votos para qualquer cargo que seja, né, prefeitura, vereador, deputado, qualquer cargo que seja, porque você tem esse rebanho eleitoral, você tem esse curralzinho eleitoral e as pessoas se sentem dependentes dessa liderança e se sentem também cooptadas a votarem em bando, né, em cambada. É engraçado porque a gente tende a pensar que curral eleitoral são sempre os outros, né? Sempre os outros são manipulados. Sempre são os outros que são ignorantes, estúpidos, não sabem votar, e a gente sempre acha que nós somos esclarecidos, nós somos
reflexivos e pensamos as coisas, e analisamos as coisas. E no final das contas, esse tipo de curral eleitoral, esse rebanho eleitoral, existe nos mais diferentes partidos, não é coisa de direitista, não é coisa de fanático religioso, não é coisa de bolsominion. Você tem currais eleitorais em partidos de esquerda, em partidos de centro, em partidos de direita, você tem currais eleitorais dos mais diversos. Às vezes o curral eleitoral não é tão explícito assim, mas há um espírito de bando, há um espírito de categoria, há um espírito, sei lá, sindicalista, no qual você tem um grupo ali que vota em bloco, vota junto, em defesa de seus próprios interesses. A gente não pode aqui também subestimar os fiéis evangélicos e achar que eles não estão votando em interesse próprio também. Quando eles põem um pastor como vereador, ou um pastor como deputado, ou um pastor numa prefeitura, eles estão pensando, ou acham que estão pensando, em interesse próprio. Ou seja, esse pastor da minha igreja vai avançar certas pautas políticas, ou de costumes, ou certos objetivos da igreja, da nossa comunidade. Então, de certo modo, essa manipulação, né, vamos botar entre aspas aqui, esse curral eleitoral, ele vai em via dupla, né? O pastor se beneficia e a comunidade pensa que vai se beneficiar também. Eu acho que talvez nessa questão do Robson aqui, que não foi eleito, né, do pastor Robson, talvez seja um cálculo feito pela comunidade, dos assembleianos ali da cidade dele, que julgaram que a vitória do Robson não seria tão favorável para a comunidade dos assembleianos. Então eles fizeram um cálculo político aqui. Eles escaparam do jogo desse curral eleitoral, eles conseguiram se livrar das garrinhas lá, da influência do pastor Robson e votaram pela própria consciência. Mas foi um cálculo político. E é até engraçado porque quando começou a pandemia, a gente viu aqui vários pastores, entre eles o Silas Malafaia, suplicando para o Bolsonaro para que ele liberasse as igrejas, os cultos, para voltarem a operar, mesmo na pandemia. Eu até perguntei para vocês aqui no Twitter, foi acho que no final de semana, em que pé estavam as igrejas no Brasil, se estavam operando ou não. E muita gente disse aqui que tanto as igrejas católicas quanto evangélicas estão operando. Os centros espíritas e os terreiros de Umbanda não estão operando. Então você tem igrejas cristãs, católicas e evangélicas operando não normalmente, estão com, pelo que me disseram aqui, 30% da capacidade. Então, quando começou a pandemia e houve esse desespero, né, essa manifestação de desespero dos pastores, eu entendi na época, e fiz um vídeo sobre isso inclusive, eu entendi na época que esse desespero se dava em parte pelas ofertas, né, porque se o fiel não vai ao culto, há uma tendência de que a oferta do fiel seja menor. Porque a gente falou aqui sobre teologia da prosperidade e como esse caráter coletivo, né, todo mundo no mesmo espaço, e você vê o fiel dando ali R$1.000, você se sente coagido também, constrangido a também dar R$1.000. Então, quando você tem um grupo reduzido de fiéis, a tendência é que eles ganhem menos. Então tinha um aspecto econômico, certamente tinha um aspecto financeiro das igrejas. Ou seja, menos fiéis, menos grana na igreja. Por outro lado, também tinha um aspecto de julgo espiritual também, né? De controle dos fiéis. Se o fiel não vai ao culto, vamos supor que o fiel fique em casa, não vá ao culto e assista ao culto pela televisão, ou assista o culto pelo computador. O fato de não estar junto com os demais fiéis pode significar que esse fiel comece aos poucos a se desgarrar do bando. Então, isso leva a dúvida. Quando você está num ambiente dogmático, sectário, fanatizante às vezes, quando você faz parte desse ambiente, é necessário o reforço permanente do sectarismo. Você precisa o tempo todo que o pastor vá lá e inculque, vocês precisam estar aqui, vocês precisam dar dinheiro, vocês precisam acreditar em Deus, Deus vai te punir, não sei o quê. Então você vai criando uma dependência psicológica nessas pessoas. Quando elas se afastam, talvez elas possam reconsiderar essa posição. Talvez elas possam parar e pensar, gente, alguma coisa estava errada lá. E se afaste. Então, para muitas igrejas, pode ter representado também perda de fiéis. A gente teria que ter uma estatística mais específica para isso, para poder, mensurar o impacto da pandemia nos cultos evangélicos. Mas eu imagino que vários fiéis tenham abandonado a igreja nesse período. Mas, como eu disse, a gente não pode também subestimar a inteligência das pessoas. Todos nós fazemos um cálculo político. Se eu for votar no fulano, vou votar porque esse fulano aqui, de certo modo, me parece representar os nossos interesses. É claro que nem todo mundo é politizado, nem todo mundo se interessa por política, nem todo mundo quer saber também de política, se preocupa com o que o seu candidato está fazendo. Eu imagino, na verdade, suponho que boa parte dos eleitores vota, deposita o voto lá na urna, né? Aperta o botãozinho e nem se importa se o seu candidato está fazendo alguma coisa ou não. Eu imagino que muitos de nós faz isso.
simplesmente elege alguém lá, ou não elege também, mas simplesmente vota e depois acabou a história. Só vai pensar nisso depois de 2 anos, quando for a próxima eleição, ou depois de 4 anos para outro cargo de novo. Então, simplesmente não se importam. Inclusive, eu só quero fazer uma observação sobre isso aqui. É um assunto que já mencionei anteriormente, mas vale ressaltar que eu vejo que essa ultrapolitização do brasileiro, né, essa tendência das pessoas ficarem o tempo todo debatendo política e inflamadas com a política e nervosas e brigando pela política, isso, paradoxalmente, não demonstra um ambiente político saudável. Pelo contrário, demonstra uma fragilidade política. Porque é como um carro. Você tem um carro que funciona, você liga o seu carro e você engata a marcha e vai embora. E você não pensa sobre o carro. Simplesmente é um veículo para você. Você utiliza aquilo aí para ir de ponto A ao ponto B. Só que quando você tem um carro problemático, um carro que está dando, mecânica nele, né, toda hora dando problema, você, liga, o carro não funciona, de repente o carro para no sinal e você não sabe o que é, você fica o tempo todo alerta sobre os barulhos que tem no carro, o que está acontecendo, então você passa a se preocupar com aquilo. Eu acho que a preocupação excessiva que há em certos segmentos sociais brasileiros com a política é um sintoma, na minha leitura, de um mau funcionamento da política. É quando dá um problema no teu carro, é quando dá um problema no sistema político. Então você fica o tempo todo se preocupando com isso. Como eu disse, é um paradoxo, porque, em tese, né, num sistema político saudável, as pessoas seriam politizadas e cobrariam dos seus representantes e atuariam na política. Mas, na verdade, não é assim. Na verdade, até onde eu percebo, pela minha experiência pessoal aqui, nos países que eu morei, em países nos quais a política funciona melhor, nos quais as estruturas, as instituições funcionam melhor, os cidadãos tendem a se preocupar menos com política, tendem a falar menos de política. Eu percebo essa polarização e esse ânimo acirrado em países mais problemáticos, em democracias mais problemáticas, né? Porque quando você está em ditadura também tem tendência que as pessoas não falem muito de política porque sabem que se falarem podem ter represálias. Mas, no geral, eu imagino que muitos brasileiros se preocupam com esse assunto nas eleições, brigam com a família, xingam, gritam na internet e depois que passam as eleições simplesmente voltam à sua vida normal. Eu vi com pessoas próximas disso, né? Familiares que estavam brigando nas redes sociais, no WhatsApp, que passou a eleição e simplesmente o assunto morreu. Agora voltou a falar de outras bobagens, outros assuntos que não tem nada a ver e simplesmente não se importam mais. E não se importam com as consequências do seu voto também. Inclusive, ainda voltando aqui ao assunto do curral eleitoral, que tem a ver também com essa ultrapolitização do brasileiro, eu até evito aqui recomendar para vocês, candidatos, a votem em fulano ou votem em cicrano, porque eu espero, na verdade, que o voto de cada um de nós seja um voto consciente, seja um voto refletido, né? Seja um voto no qual você pesa aqui os diferentes projetos e você escolhe conscientemente e voluntariamente, né? Sem uma influência direta de alguém. Do mesmo modo que você tem um pastor que vem ditar para a pessoa que, olha, vote em mim, né? Vote no pastor Robson, vote em mim. Se eu dissesse isso para vocês, votem em fulano, eu sentiria como se estivesse manipulando vocês. E não é a sensação que eu quero ter também. Eu posso até dizer, não vote em cicrano, que ele é perigoso, como eu fiz com o Bolsonaro, por exemplo. Mas isso é um caso à parte, isso é um caso específico de uma figura que de fato é perigosa, como a gente tem visto agora as consequências. Mas dizer, vote em tal candidato, para mim, não funciona. Eu acho que é muito ruim. Então eu quero aproveitar aqui esse áudio, né, dando uma bronca nos assembleianos. Por que não votaram no pastor Robson? E perguntar para vocês aqui o que vocês pensam sobre esses 2 vídeos no começo aqui, tanto sobre o pastor que recebe um carro com dívida, quanto esse áudio do WhatsApp da Fiel, indignada porque o curral eleitoral não deu certo, as ovelhas fugiram do curral, as ovelhas debandaram. Como você enxerga esse cenário do curral eleitoral no seu grupo mesmo? Se você percebe isso dentro do seu segmento aí, dos candidatos nos quais você vota, se você percebe essa dinâmica também, ou se você imagina aí, ou você supõe que na sua posição política as pessoas tendem a votar mais conscientemente, tendem a refletir, a ponderar. Como é que funciona aí? Me diga no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, confira meu canal na Twitch de games e também confira meu livro sobre Bolsonaro e sobre Jesus Histórico, o Rei de Judeus. Um abraço para vocês e até mais. Tchau!